Irmão, me diz uma coisa. O que vocês estão colhendo? Bom, onde eu quero chegar é o seguinte: existe uma lei chamada Lei da Semeadura, ou seja, lá a famosa fábula do semeador. O que você faz, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes vai determinar o que você vai colher. Não é exato? Então, eu não sei o que você está colhendo, eu não sei o que você está plantando. Vou falar muito desse tema, aguarde aí que eu vou estar falando muito mais a respeito. Pois é, pessoal. Irmãos e irmãs, de fato, o que você planta, colhe, que colhe, você planta. Quem nunca já escutou essa expressão? Eu acredito que você até falou, ou vai falar essa expressão. De fato, faz muito sentido. É o poder da atração, é o poder do esforço. Se você se esforça, estuda todos os dias ali, faz a sua parte, faz acontecer, isso vai te proporcionar um ganho. O esforço no seu trabalho. Você trabalha todos os dias fazendo o seu melhor, faz acontecer com muita determinação. Isso vai te trazer de volta coisas boas no ambiente familiar. Se você tem um ambiente amoroso, com afeto, com muita coisas boas naquele ambiente, isso vai te deixar um ambiente gostoso onde você quer ficar. Agora tem o contrário também. Se você lá tem um ambiente familiar com muito ódio, com muito rancor, com muita briga, discórdia, isso vai, claro, gerar um ambiente extremamente ruim, tóxico. É isso que vai ser predominante na sua família e na sua vida. O ponto é o seguinte: se você colhe é, coisas boas, a vida vai te trazer coisas boas, né? Deus vai te proporcionar uma vida melhor. Inclusive, era bem comum naquela época, onde o pão, a renda principal era trazido do plantio, da colheita, mexia muito com sementes, plantas, frutas, legumes. Então, naquela época, era comum, inclusive, vários ditados, palavras, passagem na Bíblia é relacionado àquela época. Plantio, legume, frutas. Então, precisamos ter uma mente bastante aberta para interpretar isso. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser falado, porque se fosse para essa época, muitas coisas seriam tiradas de contexto, mas com o mesmo significado, obviamente. Irmão, essa parábola é muito importante, ela segue a nossa vida toda, inteira, e a gente tem que ter muito conhecimento e discernimento para isso. É claro, é uma parábola e como qualquer Jesus Cristo ele ensinava com parábolas e como qualquer parábola a gente tem que ter o discernimento de interpretar e usar da melhor forma possível, como cristão que somos. Então, Jesus Cristo ficou ali um tempo, naquela época, no barco, e começou a pregar para a multidão. Só que, como qualquer parábola, você tem que prestar bastante atenção. E total, que muitas vezes fala assim, quem tem ouvido que ouça. Ou seja, quem tem ouvido que interprete e entenda as minhas palavras. Bom, mas o que de fato a parábola da semeadura nos traz? Bom, vou falar rapidamente aqui como é essa passagem, né? Bom, o semeador saiu para semear e alguma semente caiu na estrada, outras caíram em uma área rochosa, outras caíram em onde tinha espinhos e outras caíram em terras boas, certo? Os que caíram na beira do caminho vieram as aves e comeram, certo? Outros caíram num lugar pedregoso, onde não tinha as raízes, elas não seguravam porque não tinha uma terra fértil, então acabou não crescendo, acabaram secando e morrendo. E outras caíram também nos espinhos, chegaram a crescer, só que os espinhos sufocaram ao ponto de também não dar frutos e não progredir no crescimento. Acabaram morrendo também. E por fim caíram em terras boas, em terra fértil, na qual os grãos conseguiram crescer e produzindo frutos e mais frutos.
ela está lá em Marcos 4, 3, capítulo 4, se não me engano, versículo 3 a 9. Muita explicação de Jesus. Os discípulos perguntaram como funciona essa parábola. E ele explicou. Existem 4 tipos de plantio que ele citou na parábola. A primeira semente caiu na estrada. Isso significa que aquelas pessoas que escutam a palavra do reino, só que não faz muito sentido. Não entra, não semeia no seu coração, ao tal ponto que as aves vão lá e a comem, que cai no caminho. E a outra foi aquelas que caíram no solo pedregoso. Essas aí são aquelas pessoas que ouvem a mensagem rápido e impulsivamente recebem com alegria. Mas pela falta de raiz, isso dura pouco tempo. Logo que surge a aflição de algumas perseguição por causa da causa da mensagem, essa pessoa se ofende. E há também aquela que é semeada nos espinhos. Essas já é aquelas pessoas que recebem a mensagem, faz sentido. No entanto, a sedução do mundo, a riqueza, a soberba, impedem dela crescer e acaba sendo infrutífera. Nesse caso, é a parte das sementes que foram semeadas nos espinhos. E por fim, tem o exemplo que foi semeado em bom solo. Esse representa aquele indivíduo que ouve, atende a mensagem, daí surge o fruto, produzindo em um caso, 100 em outro, 70 em outro, 30 em outro. Então são aquelas pessoas que de fato faz sentido e ela prospera, ela semeia essa semente em outros indivíduos e assim. E por fim, pessoal, não menos importante, a mensagem é o seguinte: isso não se refere apenas à parte material, terrena da parábola, mas sim espiritual. A gente recebe a palavra de Deus e muitos são, de fato, cristãos que creem em Deus, só que, além de se crer na palavra, você tem que seguir os ensinamentos. Tem que ser obediente. E eu sei, irmão, eu sei que não é fácil. É uma luta constante. E Deus dá ali o seu livre-arbítrio. E convenhamos, tem sementes boas e ruins. E precisamos ter, de novo, discernimento, direcionamento para seguir as boas semeaduras. E claro, ser esse terreno fértil, bom para semear, para crescer, dar frutos, claro, semear em outros indivíduos, ser luz na vida de outros indivíduos, os irmãos, para que eles também sejam luz em outros e assim a gente consiga evoluir como pessoa e como cristãos que somos, tá? Importante também, pessoal, só pegando aqui um gancho dessa palavra, é sermos homens e mulheres de atitude. Como a semente, ela tem uma boa e tem uma ruim, não tem uma semente neutra. Onde quero chegar? Que não cabe omissão, negligência na palavra. Você tem que sim se posicionar com atitudes, como falei a palavra. Você tem que se posicionar, se manifestar com atitudes para que o Espírito Santo, Jesus Cristo, seja ali o direcionador e ele faça outras pessoas seguirem também ali o que foi falado. O ponto é o seguinte: não devemos jamais ser omissos, procrastinar, inércia diante das circunstâncias da vida. Precisamos ser, sim, novamente, pessoas de atitude que fazem diferença no mundo, na nossa família, as pessoas que dão o nosso negócio, as pessoas que ali na nossa visão, seja no ambiente de trabalho, seja numa faculdade, seja sua família, seja no lazer que você tem com os seus parentescos. Precisamos ter sim essa atitude. Às vezes a gente fica assim, receoso de não falar,
certas palavras do reino de Deus, de Jesus Cristo, para que medo de ser, muitas das vezes, mal compreendido, ser taxado de uma pessoa que não cai bem para você, né? Mas precisamos, de novo, quebrar esse círculo que não leva a lugar nenhum. Precisamos ser homens de atitudes. Novamente, sua palavra tem poder. Primeiro, sua atitude tem poder, sua palavra tem poder, seus pensamentos têm poder. É o que molda você, é o que faz você se impulsionar e fazer as coisas acontecerem. Tá? Pessoal, a oração sem a ação, inspiração, oração, motivação, tem que ter ação. Você tem que ir lá fazer acontecer. É a mesma coisa que você lá não se esforçando, indo para o trabalho. Vamos lá, você indo para o trabalho, todos os dias fazendo, batendo lá o cartão. Só que você não proporciona uma ação, não faz um negócio diferente. Então, o ponto é isso. Se você fazer acontecer, Deus vai olhar para você, vai. Aquele meu servo, aquele meu filho, cara, que é pau. O cara faz o negócio acontecer. Eu vou ter que fazer parte também. Então, o ponto é esse. Seja luz, seja o diferencial, seja uma pessoa que vai semear frutos e coisas boas na vida das pessoas que estão ao seu redor. Obrigado por ter escutado até aqui. Se vocês gostaram da mensagem, curte, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou do tema. Se tem algum tema que você queira que a gente converse aqui, bate um papo, não importante. Forte abraço.